Olá! Vamos mergulhar hoje no Evangelho de Marcos, que, olha, não é só um texto religioso antigo. É, na verdade, um verdadeiro mistério literário construído de uma forma genial. E a chave para entender tudo isso é uma única pergunta que fica martelando o tempo todo na narrativa. Afinal, quem é Jesus? Vamos juntos desvendar como Marcos constrói essa tensão. E o mais curioso, sabe, é que o autor, Marcos, parece que já entrega o jogo logo de cara na primeira frase. Ele já diz ali com todas as letras quem é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Aí a gente pensa, pronto, mistério resolvido, fim da história, certo? Mas não é bem assim, não. É aqui que a coisa fica boa. Esse é o grande paradoxo do Evangelho, aquilo que os estudiosos chamam de segredo messiânico. É esse o motor que faz a história toda girar, um jogo constante entre revelar e esconder, entre o silêncio e a declaração. Logo nos primeiros versículos, essa tensão central já está toda montada. Marcos não está só contando uma história, ele está nos convidando a entrar na sua estratégia narrativa, a jogar o jogo dele desde o primeiríssimo momento. E para entender essa estratégia, vamos olhar para a primeira palavra do Evangelho, princípio. Em grego, a palavra é arché. E ela tem um peso, assim, gigantesco. Não é só o comecinho de uma história, tipo, era uma vez. Não. É a origem, a causa, o fundamento de uma nova criação. É como se Marcos estivesse dizendo que Jesus é a base de um mundo novo que está começando ali. E no prólogo, a gente já vê essa tensão na prática. Primeiro, a revelação máxima. A identidade de Jesus é confirmada por profecias e, pasmem, pela própria voz de Deus no batismo. Mas logo em seguida, o que acontece? Conflito. Ele é jogado direto na aprovação do deserto. Aqui, o paradoxo fica cristalino. De um lado, o filho amado, com o céu se abrindo para ele. Do outro, essa mesma pessoa vivendo entre os animais selvagens, sendo tentada. Marcos está deixando claro desde o início, a identidade desse Messias é bem complexa e o caminho dele não vai ser nada fácil. Ok, vamos avançar um pouco na história para ver como isso se desenrola. Jesus começa o seu ministério e o principal jeito que ele usa para ensinar, as parábolas, na verdade parece que aprofunda ainda mais o mistério em vez de simplificar as coisas. Uma parábola é uma coisa genial. É uma história simples com imagens do dia a dia, mas ela tem um efeito. Primeiro, quem escuta julga a história como se fosse algo distante, só que de repente vem o estalo. A história é sobre mim. É uma ferramenta que não entrega a resposta de bandeja. Ela força a gente a pensar, a interpretar. A parábola do semeador, por exemplo, é perfeita para ilustrar isso. A semente, que é a palavra de Deus, é lançada. Mas olha o que acontece. Uma parte se perde, outra é sufocada, parece que tem fracasso por todo lado. E, no entanto, aquela semente que cai em terra boa, essa produz frutos de uma forma absurda. E essa ideia continua nas outras parábolas do capítulo 4. A semente que cresce sozinha, o minúsculo grão de mostarda. A mensagem para a comunidade daquela época e para nós hoje é de ter paciência e confiança. O reino não cresce na base do poder que a gente vê, mas numa força divina, misteriosa, mesmo que no começo tudo pareça pequeno e insignificante. E aqui o drama aumenta, porque Jesus até explica as parábolas em particular para os seus discípulos. Para eles é dado o mistério do reino, mas ironicamente, logo depois, eles se mostram totalmente cegos, cheios de medo, sem entender nada. O segredo, pelo visto, é ainda mais profundo do que a gente imaginava. E tudo isso nos leva para o coração geográfico e teológico de todo o Evangelho. Marcos capítulo 8. É aqui que acontece o grande ponto de virada da história. O momento em que, finalmente, o segredo é dito em voz alta por um ser humano. A cena é pura tensão. Depois de tantas curas, tantos ensinamentos, tantos milagres velados, a questão da identidade é colocada na mesa abertamente. A narrativa toda estava caminhando para esse exato momento. E aí, Pedro acerta em cheio. Tu és o Cristo, o Messias. Ufa, finalmente, a confissão. O segredo foi revelado. Mas, no exato instante em que a palavra é dita, Jesus faz algo que ninguém esperava. Algo chocante. Assim que Pedro chama de Cristo, Jesus redefine completamente o que isso significa. Ele começa a se chamar de Filho do Homem, um título que, em Marcos, aponta para um ser humano destinado a sofrer, a ser rejeitado e a morrer. Ele basicamente troca um título de glória por um de aparente fracasso. É uma virada de roteiro espetacular.
A partir desse ponto, a narrativa muda de ritmo. Começa o que a gente chama de Sessão do Caminho, uma longa jornada em direção a Jerusalém. É lá que essa nova e paradoxal definição de Messias vai ser vivida na pele até as últimas consequências, na cruz. A estrutura dessa parte do livro é fascinante. A gente tem a confissão de Pedro e, logo depois, 3 anúncios de que ele vai sofrer e morrer. E, no meio disso, momentos de pura glória, como a transfiguração. Mas a glória nunca aparece sozinha. Ela está sempre conectada ao sofrimento. A transfiguração é um momento chave. A voz do céu, a mesma lá do batismo, confirma de novo: "Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz." É uma prova da identidade divina dele, mas o ponto principal é que essa glória toda é mostrada no meio da estrada do sofrimento. O caminho para a glória, em Marcos, passa obrigatoriamente pela cruz. Agora vamos pular lá para o final do Evangelho. A conclusão de Marcos pode parecer meio estranha, meio abrupta para quem lê pela primeira vez, mas na verdade é uma instrução genial que muda o sentido da história inteira. Lá no túmulo vazio, um jovem de branco não diz a história acabou. Pelo contrário, ele dá uma ordem: voltem para a Galileia, voltem para onde tudo começou. E é aqui que está o pulo do gato. A história é um círculo, é um convite para reler toda a narrativa de novo, só que, desta vez, com a chave que decifra o mistério. A identidade de um Messias que reina não pelo poder, mas pelo serviço, pelo sofrimento e pela cruz. Isso nos joga de volta para a primeira palavra do livro, evangelho, ou euangelion em grego. Para Marcos, a Boa Nova não é só uma mensagem. A própria vida de Jesus é a Boa Nova. O texto é o evento, feito para ser percorrido de novo e de novo, cada vez com uma compreensão mais profunda. E assim o mistério se resolve. O segredo era necessário. Se a identidade de Jesus fosse revelada muito cedo, todo mundo ia pensar em um rei político, num vitorioso militar. O silêncio forçou uma redefinição total do que significa ser Messias. Jesus só pode ser entendido de verdade à luz da cruz, quando um soldado romano, um pagão, olha para ele e finalmente diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Portanto, Marcos não entrega uma história fechada, mas um caminho a ser percorrido. E a pergunta que fica no ar é, ao reler essa história, agora com a chave da cruz nas mãos, que outras descobertas, que novas camadas desse mistério a gente pode encontrar? Fica aí a provocação.